Fala galera, tudo bem? Vamos lá, tá pronto para mais um vídeo aqui do seu canal Biologia Pai d'Égua? Tenho aqui uma novidade muito legal para ti. Você que já acompanhou o primeiro vídeo, o segundo vídeo, gostou? Legal, gente. Agora nós temos o terceiro vídeo da série Água, onde eu vou passar para ti um infográfico com as principais informações que tu precisa saber sobre a molécula de água. E ainda, vamos resolver algumas questões para que tu possa saber como esse assunto é cobrado nas tuas provas. Galerinha, vamos lá! A molécula de água, ela basicamente é formada por um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Lembra que esse oxigênio ele é negativo e os dois hidrogênios são positivos. Esses átomos de hidrogênio e oxigênio são ligados por ligações covalentes. A água é uma molécula polar. Lembra lá? Oxigênio negativo, hidrogênio positivo, água é polar. Isso vai ser muito importante. O que tu precisa saber inicialmente sobre a água? A água é uma molécula inorgânica. Não esquece, a água é inorgânica. As moléculas de água se ligam por ligações de hidrogênio, ligações intermoleculares. A ligação ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra molécula. Não esquece disso. E a água é o elemento mais abundante do organismo humano. O nosso corpo, ele possui cerca de 60 a 70% de água e ela vai desempenhar diversas funções em nosso organismo. Quando analisamos a variação de água no organismo humano, a gente leva em consideração a taxa metabólica, a idade e também o sexo. A atividade metabólica de um órgão ela vai influenciar na quantidade de água. Se ele realiza mais metabolismo, precisará de mais água. Se ele realiza pouco metabolismo, ele tem um percentual de água menor. A idade também, ela vai variar a quantidade de água no organismo. Não esquece, a quantidade de água diminui de acordo com a idade. O sexo também. Os homens eles possuem um percentual de água maior que as mulheres. Um dos fatores que contribui para isso é que as mulheres elas tendem a produzir mais lipídios, mais tecido adiposo. E com isso, tu sabe que os lipídios não se misturam com a água e a mulher ela vai ter menor quantidade de água no organismo do que os homens. A água é uma molécula muito importante e desempenha diversas funções no nosso organismo. Transporte de substâncias, é muito importante para as reações químicas e tem 3 características dela que aparecem muito em prova. Vamos relembrar? Não esquece, a água como solvente universal, a água é uma molécula polar e com isso possui a característica de dissolver diversas outras moléculas polares no nosso organismo. Vários nutrientes são transportados pelo nosso sangue e a água faz parte da composição desse sangue. E isso é importante para que ela possa transportar esses nutrientes, hormônios, gases, íons, não esquece disso. A água ela possui também um alto calor específico. Ela é muito importante como moderador da temperatura. Ela tem capacidade de absorver e de conservar calor. E isso vai ser muito importante para que o nosso corpo possa permanecer com a temperatura constante. Assiste lá no vídeo 2, eu explicando melhor sobre cada característica dessa aí. A água possui uma forte coesão e adesão. As moléculas de água são fortemente ligadas por ponte de hidrogênio. Essas ligações são mais fortes na superfície do que abaixo da superfície. É por isso que nós falamos que a água ela tem uma alta tensão superficial. E isso é importante para que alguns objetos e alguns insetos consigam não afundar na água. A água possui uma forte adesão. Ela tem o poder de se aderir com outras moléculas e isso torna mais fácil a sua movimentação. Esse processo vai dar a ela a característica de capilaridade. A água consegue subir e descer em tubos extremamente finos. Quanto mais fino o tubo, melhor. Então está aí, galerinha. Esse é o infográfico sobre a molécula de água com as principais informações que tu precisa saber sobre esse assunto tão importante para a tua prova. Agora chega a hora da gente fazer um exercício. Mas não esquece, assiste o primeiro vídeo, assiste o segundo e reforça com esse infográfico. E aí vamos fazer uma atividade, um desafio para que tu possa entender como esse assunto é cobrado em provas. Vamos lá? Primeiro desafio, galerinha, vou logo falar para ti. Dá uma pausa no vídeo aí. Analisa, lê a questão, interpreta e tenta fazer. E aí depois tu volta aqui para a gente ver o resultado. Bora lá? Primeiro desafio diz assim. Na tabela a seguir está listada a quantidade de água encontrada em diferentes órgãos humanos vivos, proporcionalmente à massa total de cada uma dessas estruturas. Considere que existe uma relação direta entre a quantidade de água presente nos tecidos humanos vivos e a taxa metabólica dessas células. Galerinha, presta atenção nessa parte aqui, porque nós temos um ponto fundamental da questão. Olha lá,
Considere que exista uma relação direta entre a quantidade de água presente nos tecidos humanos vivos e a taxa metabólica de suas células. Ou seja, quanto maior a quantidade de água numa estrutura, maior é sua taxa metabólica. Dessa forma, levando em consideração apenas os órgãos listados na tabela, é esperado que seja observado um maior consumo de oxigênio nos tecidos presentes. Olha o que a questão quer. Qual desses tecidos abaixo possui uma maior quantidade de oxigênio? A questão te fala que a relação da quantidade de água tem a ver com a taxa de metabolismo que aquele órgão está fazendo. E tu não esquece que, de acordo com que o órgão trabalha, mais água ele vai ter. Mais metabolismo, mais água. Só que, galerinha, para fazer metabolismo tem que ter energia. E para produzir energia tem que ter oxigênio. Tu estuda isso lá na respiração celular. Então, mais metabolismo, mais energia. Energia mais oxigênio. Então, aquele órgão que vai consumir mais oxigênio é aquele que está fazendo maior metabolismo. Qual desses órgãos aí está fazendo maior taxa metabólica? Certamente aquele que tem maior quantidade de água, que a gente responde aqui, que é o encéfalo. Oh, tá certo. A letra E de encéfalo. Acertou aí? Bora para a próxima? Se você não acertou, vai acertar a próxima com certeza. Bora lá. Pausa o vídeo, tenta fazer aí, depois tu volta aqui. Um experiente professor com aproximadamente 50 anos de idade e 25 de profissão, com massa corporal de 85 quilos bem distribuída nos seus 1,84 m de altura, acostumado a escalar serras durante suas pesquisas de campo, segue mais uma vez uma de suas trilhas. Após um longo percurso, o professor e seus alunos, com idades variando entre 18 e 25 anos, chegam exaustos ao local da coleta de dados. Baseado nas informações, pode-se afirmar corretamente que a questão já está te falando aí de um professor que tem 50 anos de idade, que sai para fazer uma trilha com seus alunos que têm média de 18 a 25 anos. Bora ver que a questão fala. Baseado nas informações, pode-se afirmar corretamente que, letra A, se encontrará quantidade de água igual tanto no organismo do professor quanto no organismo dos alunos. Ela está querendo que tu entenda o processo de quantidade de água no organismo. Então, bora lembrar? A quantidade de água vai diminuindo de acordo com a idade. Quanto mais novo, maior percentual. Quanto mais velho, menor percentual. Então, se a gente for analisar o professor e seus alunos, possivelmente o professor tem menor taxa de água do que seus alunos. Então, a letra A já está incorreta, ela diz que é igual. A letra B também diz a mesma coisa, olha. Se encontrará a quantidade de água igual nos organismos do professor e dos alunos? Não. Então, tu já exclui a letra A e a letra B. Letra C. Se encontrará menos água no organismo dos estudantes em relação ao do professor? Também está errado. Não é assim, não. Errado essa questão. Letra D. Se encontrará menos água no organismo do professor? Opa, legal. Principalmente nas células musculares em relação aos organismos dos estudantes. Certíssimo. Essa é a resposta certa. Olha lá. A água é encontrada em maior quantidade no organismo dos estudantes em relação dos professores, porque a água vai diminuindo de acordo com a idade. Então, os estudantes têm maior quantidade de água porque eles são mais novos. Então, anota aí, resposta certa, letra D. D de Deus nos ajude, tá bom? Acertou mais uma? Parabéns pra ti. Errou? Infelizmente, ainda não deu, mas tu vai acertar a próxima. Bora lá, mais um desafio aqui pra ti, gente. Mais uma vez, não esquece, pausa, resolve e volta. A tensão superficial da água explica vários fenômenos como o da capilaridade, a forma esférica das gotas de água e o fato de alguns insetos poderem andar sobre a água. A alta tensão superficial da água é uma consequência direta. A questão te fala sobre a alta tensão superficial da água, que ajuda a formar as gotas de água, que ajuda com que alguns insetos consigam andar sobre a água. Isso é consequência direta de quê? Da viscosidade da água, do seu elevado ponto de fusão, do seu elevado ponto de ebulição. Já manda embora essas três. Não tem nada a ver, gente. Falou em ponto de fusão, ponto de ebulição, não tem nada a ver com a tensão superficial. Viscosidade também, porque a água tem uma baixa viscosidade. Não tem nada a ver com a alta tensão superficial, essas três aí. Aí tem a letra D e a letra E. Bora ver a letra D? Tem como consequência direta das atrações intermoleculares, ou letra E, das ligações covalentes entre átomos de hidrogênio e oxigênio. Galerinha, a alta tensão superficial da molécula de água, ela ocorre através de ligações de hidrogênio entre duas moléculas, oxigênio negativo e hidrogênio positivo. São chamadas ligações intermoleculares, ponte de hidrogênio. Então, a resposta certa é a letra D. Olha lá que interessante. Acertou mais uma? Parabéns. Bora lá para outra. Não acertou? Ixi, tá feio o negócio, mas bora acertar a próxima? Não fica triste. Bora lá, próxima. Desafio do Enem agora. Galerinha, para,
Resolve e volta, não esquece. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus Celsius. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema. A questão te fala que o nosso organismo, em momentos de muito calor, ele aciona um sistema controlador da temperatura. Lembra lá que o nosso sistema nervoso ele faz isso? Lembra lá que o hipotálamo ele recebe informação e ele dá ordem para que as glândulas sudoríparas possam produzir suor através da sudorese, e esse suor ele vai fazer com que o corpo perca água e também perca calor, e aí vai ajudar com que o nosso corpo fique a temperatura constante. E a questão te pergunta qual é o órgão que está ligado a esse controle da temperatura corporal, qual sistema? Só pode ser a letra C, sistema nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. Isso eu te explico lá no vídeo 2 sobre a água. Uma explicação bem legal para que tu possa entender como ocorre o processo. Então, resposta certa dessa questão, letra C, de sistema nervoso. Só que não. Então tá aí, gente, mais uma questão legal sobre a água. E essa foi do Enem, uma questão bem fácil. Tá vendo só, galerinha? Acertou todas? Legal. Não acertou nenhuma? Ixi, bora assistir o primeiro e segundo vídeo? Tá bom, gente? Então aqui a gente termina a nossa série de vídeos sobre a molécula de água. Falamos sobre estrutura, importância, característica e fizemos aí para ti exercícios e também mostramos para ti um esquema. Vou postar lá no meu Instagram esse esquema. Não esquece, segue o professor Ivan Costa lá no Instagram. Ainda não está inscrito no canal? Inscreva-se no canal, ajude aqui o professor a divulgar o seu nome. Ative o sininho para receber as notificações, dá aquele like, compartilha, comenta também, dá sugestões, tá bom, galerinha? Esse é o seu canal Biologia Pai d'Égua, sempre trazendo a biologia de um jeito diferente. Te encontro no próximo vídeo.